Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos meus livros favoritos da vida, que é Jane Eyre, que eu li nessa versãozinha aqui, não sei se vai estar focando, mas eu vou colocar a capa de toda forma. E hoje a gente vai papear um pouquinho sobre essa história, que é um clássico, né, da Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë que são super conhecidas pelos seus livros vitorianos. E também papear um pouquinho sobre as edições que tem aqui no Brasil e sobre a adaptação de 2011 que eu assisti logo depois de ler o livro, então tá bem fresco na minha cabeça. Então bora lá! Primeiro que Jane Eyre foi publicado em 1847 com o subtítulo Uma Biografia, né? Só que ele foi publicado com um pseudônimo da Charlotte, que era um nome masculino, porque naquela época o que as mulheres publicavam não eram levados a sério, tipo... a mentalidade da época, que se foi uma mulher que publicou, não podia ser bom. Então ela publicou com esse pseudônimo aí pra conseguir levar a obra mais à frente, né? E na versão que eu li, teve a tradução da Heloísa Seixas. Jane Eyre conta a história desde a infância dessa garota até a vida adulta dela, então a gente vai acompanhar tudo passo a passo. E por isso esse começo foi um pouco lento pra mim. A gente acompanha a infância da Jane morando com os tios, porque ela perdeu os pais por uma doença. E aí ela tem que viver com a tia, que é super ríspida, que é super ciumenta, que não trata ela bem. E os primos que são influenciados pela mãe pra tratar ela mal também. E aí você vê essa infância meio complicada. Ela vive numa vida... numa casa luxuosa e tudo mais. Só que é uma vida muito difícil, é uma vida sem amor, sem carinho, sem os cuidados que uma criança precisa. Então ela tá ali sempre atormentada por aquela vida. E ela é uma criança que é muito emotiva, ela é muito sensível, ela demonstra as emoções de uma maneira muito forte, muito intensa. Então os adultos veem ela de uma maneira negativa, porque ela não parece ser muito como as outras crianças, sabe? Ela tem uma coisa ali que é diferente e a tia dela se aproveita disso pra ficar fazendo a caveira da criança, né? Então, pra todo mundo que aparecia, a Jane Eyre era uma criança maliciosa, uma criança que gostava de mentir, uma criança que parecia um demônio. Então, assim, tem umas referências bem fortes dessa tia tratando mal a Jane. Inclusive, ela sofre agressão física dentro dessa casa, ela é trancada num quarto, ela passa por momentos bem complicados. Ela é mandada para uma escola, que na verdade é um orfanato, como se fosse um orfanato, né, ali. Não necessariamente crianças estão ali para ser adotadas, mas elas estão lá porque elas são órfãos de pai e mãe. E ali também ela passa por algumas dificuldades em relação às professoras, que são um pouco ríspidas, né, que é colar. Um homem que é responsável por esse orfanato, por essa escola, e ele é super ríspido, ele tem regras muito fora da curva. Ele, inclusive, acaba deixando as meninas em uma situação complicada, elas acabam adquirindo doenças porque ele quer criar elas de forma humilde, mas é tão humilde que chega a ser desumano. Então, assim, tem muitas dificuldades que ela passa assim, nesse período entre morar com a tia e morar nessa escola. E isso é muita influência da vida da própria Charlotte. Então, ela perdeu a família para a doença, ela foi criada, assim, ali as suas primeiras fases dentro de uma escola com as irmãs, e ela perdeu essas irmãs nessa escola. Então, ela colocou muito do que ela mesma viveu dentro do livro. Então, uma autobiografia tem ali um pouquinho da Charlotte também. E aí a gente vê ela crescer, ela já tá ali com seus 18 anos, ela continuou nessa escola, depois que ela se formou na escola, ela se tornou professora, e ela olha ao redor e percebe que ali não faz mais sentido pra ela já não quer mais viver ali. Ela pensa, nossa, mas eu vou passar o resto da minha vida aqui, vivendo essa mesma coisa, sabe? Ela quer conhecer o mundo, ela quer conhecer mais pessoas, ela quer ver o que mais tem pra ela. E eu até vou trazer uma citação que eu gosto muito, que ela fala assim: eu queria liberdade, ansiava por ela, e por liberdade fiz uma prece. Então foi um momento assim de virada, quando ela decide que ela não quer mais ficar ali naquela escola, que ela quer ir pra outro lugar e fazer outra coisa, né? E aí você vê ela batendo a cabeça, super ansiosa, pra pensar, o que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos fora dessa escola, eu não posso voltar pra minha tia, que a tia abandonou ela totalmente. Decide colocar um anúncio de jornal que ela, né, é uma profissional da educação, que ela conhece tais línguas, que ela tem tais não sei o que. Ela coloca todos os talentos dela ali, se oferecendo pra ser a professora de alguém. E aí ela vai na expectativa que tenha um retorno, e ela consegue esse retorno, né? Uma senhora entra em contato com ela, pedindo pra ela cuidar de uma criança. E ela fala, é isso, é a minha oportunidade.
E aí tem toda essa mudança de ambiente, tem toda essa mudança também de elenco, a gente tem outros personagens chegando, e é quando mais ou menos ali os 20, 30% do livro, que é quando a coisa pega o ritmo, é quando eu começo a me empolgar. Porque a gente tem essa mudança de ambiente, então já é uma coisa interessante, porque o orfanato puxa pra baixo, viu, gente? Ou escolinha complicada. E aí, quando ela vai pra essa nova casa, tem toda essa questão de como será essa casa, quem são as pessoas que vão estar lá. Eu fiquei bem preocupada que fosse mais gente ruim, que fosse maltratar ela, mas pelo contrário, a gente tem personagens bem cativantes, personagens que não têm tanto desenvolvimento, mas que acolhem a Jenny, então a gente também se sente acolhido por eles e acaba criando um certo carinho ali. Então tem essa senhora que é a governanta, desculpa gente, eu sou péssima com nomes, então, enfim, que vai explicar ali o funcionamento da casa pra Jenny. E aí tem essa criança que ela vai ser preceptora, então ela vai ser uma espécie de professora. A gente vai ver ela ali com aquele novo ambiente e vai ser uma delícia, porque ela vai estar mais tranquila, ela vai entrando ali na rotina, só que ela não tá totalmente satisfeita, sabe? E a gente vê um pouquinho dessa insatisfação dela, até que um dia ela tá, tipo, muito entediada, muito preciso fazer alguma coisa, e ela decide ir até a cidade e deixar algumas cartas. E aí no meio do caminho, e aí ela escuta barulhos e ela fica super assustada, aparece um cachorro gigante na frente dela e logo em seguida um homem montado num cavalo, e aí eles acabam se assustando e tropeçam lá e caem. Aí a Jenny vai lá ajudar ele e ela fica assim muito intrigada com esse homem, né? Que é um homem que não é considerado bonito, ela diz logo de cara que ele não é considerado atraente, mas que tem algo de curioso nele. E ele é assim super ríspido com ela. Ela tá lá tipo, senhor, você precisa de ajuda, você se machucou, tá tudo bem? Ela ajuda ele e tudo mais, mas cada um segue o seu caminho. Horas depois, que ela já deixou a carta e tudo mais, ela chega em casa e a governanta avisa, olha, o nosso patrão chegou. Porque eles têm um patrão, né? Só que ele fica na outra casa, que era muito comum os senhores daquela época terem mais de uma casa. Uma casa no campo, uma casa na cidade, assim. E aí ele chega e ela fica tipo, ah, legal, vou conhecer meu patrão, finalmente. Ela também tinha certa curiosidade. E aí quem é o patrão dela? Justamente o homem que caiu do cavalo e tal. E ela já entendeu que ele é um homem de temperamento meio complicado, né? Ele é um homem de muitos humores. E fica tipo, mas olha, você... E ele já estava entregado com ela também, mas a gente só vai saber disso muito depois. Enfim, acontece esse primeiro contato e os dois estão ali meio que fascinados um pelo outro. E eles começam a conversar e ele, tipo, pergunta pra ela. Ela tá, tipo, muito tempo olhando pra ele e ele pergunta pra ela, você me acha bonito? E ela, na lata, não. Ela tá fascinada por ele, mas muito pela personalidade dele, pelo jeito que ele é. Tipo, ele é um homem muito livre, muito dono de sua própria vontade. Então ela fica entregada com ele porque, como eu li aqui, ela queria liberdade. Então acho que ela meio que se espelha nele de alguma forma. E aí ela fala na lata, não. Aí ela fica tipo, depois, meu Deus, era pra eu ter só avisado. E aí a gente vai vendo essas interações semana após semana. E você vê ali que tem uma pegada de flerte, né? Tem ali um clima rolando. Mas a Jenny, ela não tá ciente desse clima totalmente, né? No começo, assim, ela se sente muito atraída por ele no sentido da mente dele. Ela quer estar com ele, ela quer conversar com ele, mas ela não percebe que há uma atração maior aí. Só que aos poucos a gente vai vendo isso se desenvolver e também tem outras coisas, tá? Isso não é um romance romântico acontecendo, tá? A gente vê as interações entre eles, mas a gente também vê outras coisas dela. E aí ele começa a falar um pouco mais da vida dele, né? Então ele vai falando as coisas que aconteceram com ele. E uma das coisas que ele fala, que ele, assim, teve um passado que ele cometeu erros e tudo mais, então ele se sente muito aflito por esses erros. E ele fala, e neste exato instante, já estou pavimentando com energia o caminho do inferno. E ele tá lá, tipo, com uma menina bem mais nova que ele. Ele, tipo, ele tá na casa dos 40 anos, ela tem 18. E tá lá falando assim, toda a vida dele, com quem ele ficou, com quem ele deixou de ficar. Então, assim, é bem estranho. E aos poucos também a gente vai vendo, como eu falei, não é só o romance romântico que tá acontecendo aqui, a Jenny começa a desconfiar que tem alguma coisa errada na casa. Ela escuta risadas altas durante a noite, e tem gente passando na frente do quarto dela, e ela não sabe o que é, e alguns acidentes começam a acontecer. É que um dia ela acorda e parece que alguém passou na frente da porta dela, ela escuta barulhos, e logo em seguida ela vê fumaça no corredor e vai até o quarto do patrão dela. E que ela chega lá, o quarto tá pegando fogo e o homem tá dormindo e não consegue acordar de jeito nenhum. Eles conseguem apagar o fogo e aí rola um clima ali entre eles conversando. Só que o patrão dela, que é o Rochester, rola um flerte ali, acho que começa o flerte mais intenso entre eles ali naquele momento, né? E
Assim, você acha que vai ter alguma resposta ali, mas ele dá uma rasteirinha nela e fica por aquilo mesmo. Mas a pulga já está atrás da orelha da Jenny, então a gente fica também com essa pulguinha. O que tá acontecendo nessa casa? Eu descobri antes, assim, um mistério. Descobri não, né? Acabei pegando spoiler durante uma leitura, outra leitura. E aí eu já sabia o que era, mas não estraga. Quanto mais você vai lendo, mais intrigado você fica com esse mistério e com o relacionamento deles. E aí depois disso, o Sr. Rochester sai e fica na casa de alguns amigos e ele traz esses amigos pra casa dele. E aí você pensa que depois desse flash intenso deles, vai rolar mais coisa. Só que não. Ele ignora a menina durante todo o período que o pessoal fica na casa dele. E ela tá tipo assim, bom, eu sou só uma empregada, não deveria ter sonhado tão alto, né? Nesse intervalo entre o acidente e ele sair com os amigos dele, ela percebe que ela tá apaixonada por ele. E aí ela fica tipo, eu não deveria ter sonhado tão alto, ele é meu patrão, ele é um homem rico. E ela sabe que ele não é bonito, mas ela admira a personalidade dele. Então ela fica tipo, ele tá muito acima de mim. E aí surge uma cigana, acho que é uma cigana, né? Enfim, uma mulher que promete ler a sorte deles, o futuro deles e tudo mais. E aí vai indo por mulher, as nobres primeiro, né? Falando com essa cigana e tudo mais. E elas voltam, tipo, dizendo, nossa, sabe muito sobre a nossa vida e não sei o quê. E aí a cigana fica, não, ainda falta uma pessoa. Ainda há uma dama nesta sala e que ainda não foi atendida por mim. E é a Jenny. E ela fica, tipo, eu? E ela vai, né? Porque ela tá curiosa. E aí rola um papo super bizarro com a cigana. Ela fica super intrigada. E aí ela percebe que a cigana, na verdade, nada mais é do que o Sr. Rochester. É ele que tá, tipo, fantasiado justamente pra conversar com aquelas pessoas, pra fazer uma pegadinha, mas principalmente pra testar a Jenny. E eles têm um papo, assim, muito interessante, a gente já percebe, assim, umas faíscas de algumas coisas, assim, porque até o momento a gente tem muita noção do sentimento da Jenny com ele. A gente não tem tanta noção do sentimento dele com a Jenny, mas ali, naquele momento, a gente percebe que ali o sentimento é mútuo. E a história flui adiante, assim, né? Ela fica muito triste com a... Ela acha que ele vai se casar com uma das damas que chegaram ali com ele, uma das convidadas. Só que não é bem assim, né? Enfim, as coisas acontecem e ela precisa ir pra casa da tia, porque a tia tá à beira da morte e chamou ela de volta. Tipo, aquela tia do começo do livro que abandonou a menina e agora tá chamando ela de volta porque tá no leito de morte, sabe? E aí ela decide ir. Ela é uma mulher diferente agora. Ela ainda é muito sentimental, ela tem muitos sentimentos, só que agora é uma mulher também muito racional. Então ela fala, não, eu vou perdoar minha tia, eu vou seguir em frente. E ela é muito carinhosa com essa tia durante todo o período que ela passa. Só que ela acaba passando um mês. Ela vai prometendo passar 2 semanas, ela fica um mês lá. Ajuda as primas também que trataram ela mal, mas acaba ajudando. E aí, quando ela volta, ela tem um passeio com o Sr. Rochester. E a gente fica super animada e tal. Aí, um tempinho depois, a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele estava organizando um casamento. Não era com aquela outra dama, era com a Jenny. E a gente vai ver o desenrolar desse noivado, né? Todo mundo muito animado, achando que vai acontecer tudo de bom. Só que a gente tá, assim, metade do livro. Eu não quero dar muito spoiler a partir daqui, né? Mas eles não casam, tá? Tem uma grande questão que eu não vou falar, que eu acho que... Não é que estrague o livro. Eu descobri, eu peguei spoiler disso antes e não estragou nem um pouco a leitura. A leitura ficou incrível da mesma forma. Só que eu acho que é uma coisa que, se você descobrir lendo, fica melhor. Eles acabam não casando. A Jenny sai dessa casa, ela vai pra outra região. Ela passa por muitas dificuldades, tipo de passar fome e quase morrer mesmo, sabe? E aí ela encontra uma nova família. E essa nova família, assim, ela encontra primeiro que são amigos e tal. E ela descobre que ela tem parentesco com eles. Ela acaba ganhando uma herança de um outro parente que morreu. Então, assim, as coisas vão melhorando pra ela. E ela decide voltar pra ver o que aconteceu com o Sr. Rochester, porque ela abandonou ele, mas a culpa não é dela, tá? Vão indo no livro, que vale a pena pra saber, descobrir o que aconteceu entre esses dois. Durante toda a leitura, eu percebi que, primeiro, que a Charlotte Brontë é muito inteligente, mas que ela gosta de um tom meio fantasmagórico, ela gosta dessa coisa, claro que é típico do gótico vitoriano, mas ela gosta muito dessa coisa quase fantasiosa. É intrigante pra mim, porque o livro é muito racional, a gente tem uma protagonista muito racional, mas há esses momentos que tem o sobrenatural acontecendo ali, sabe? Mas é interessante, eu gosto, são muitas coincidências assim, mas eu gosto.
E o livro é maravilhoso. Então tem essa questão da Jane querer essa liberdade dela e tudo mais. Eu já vi algumas pessoas falando, mas ela quer ser livre e acaba querendo casar com um homem e tudo mais. Gente, assim, vamos conversar aqui uma coisinha, vamos concordar com uma coisa, que algumas das principais feministas, das feministas de verdade, que ajudaram a criar leis, que ajudaram a garantir que as mulheres pudessem votar e outras coisas, eram casadas, com filhos e tudo mais. A questão da liberdade é justamente ter essa escolha, sabe? Escolher com quem você vai casar e não ser obrigada a um casamento por acordo, nem nada do tipo. Escolher quando casar e se vai casar. Eu acho que o feminismo, se ele vai se limitar a não se apaixonar e a não se casar, então ele é muito raso e desnecessário. O feminismo não é sobre isso, é sobre a gente ter direitos, é sobre poder votar, é sobre poder usar a roupa que quiser, poder ficar com a pessoa que quiser. Então, eu acho que combina muito com essa questão ela poder escolher a pessoa que ela quer casar, sabe? Ela tem outras opções ali que são oferecidas a ela, outros envolvimentos românticos, mas ela ainda volta pro primeiro que ela escolheu, sabe? E pra mim isso faz muito sentido. Inclusive, uma das frases assim, mais célebres do livro é: não sou um pássaro e nenhuma rede me prende. De fato, nenhuma rede prendeu ela. Ela não fez nada por obrigação. Ela teve várias opções ali nesse percurso e tudo foi uma escolha dela, do começo ao fim. E eu acho que não tem nada mais feminista que isso, sabe? Ela conseguir tomar as próprias decisões da vida dela e encontrar a própria felicidade. E eu não gosto tanto, assim, do final do livro, assim, tipo, literalmente, os 2 últimos capítulos eu fico meio, o que aconteceu aqui? Mas, no geral, o livro é uma grande história. Essa personagem cheia de desenvolvimento, cheia de camadas, que traz ao leitor os sentimentos dela. Então, assim, reduzir o livro que não é feminista porque ela decidiu se casar é muito banal, sabe? E ela nem casa com ele. O mais engraçado é que ela não casa com ele, né? Rola todo esse auê. Mas é realmente um livro incrível nesse sentido, do tipo, trazer essa questão da mulher que teve uma vida difícil, mas que conseguiu superar, conseguiu conhecimento, ela teve uma nova vida a partir do conhecimento que ela adquiriu nesse orfanato, nessa escola. Então, eu amo Jane Eyre, ficou como um dos livros favoritos da vida por conta disso, principalmente da Jane, mas o desenvolvimento ali, a ambientação, os outros personagens, apesar de não ter muito desenvolvimento, também são maravilhosos. Então, é um livro que não dá pra reduzir por uma cena, uma escolha aqui e acolá. Eu não gosto do final, mas, tipo, são 630 e poucas páginas. Por conta de 10, 15, eu vou dizer que o livro é ruim? Jamais. Jamais mesmo. Então, assim, é um livro maravilhoso. Se você não curte tantos clássicos, se você não tá ali acostumado com a era vitoriana, vai sem medo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as edições que tem aqui no Brasil. Eu li pela edição da José Olímpio, se eu não me engano, eu acho que é esse o nome. Não é uma edição ruim, tá? Eu não sei se a tradução é boa ou não, mas é uma edição simples. É o texto ali, cru, e vamos que vamos. Mas a mais indicada pelos pesquisadores acadêmicos mesmo de Charlotte Brontë, eles dizem que o ideal é a edição da Zahar, né? A edição ilustrada e comentada. Ela é capa dura, ela é uma edição muito bonita e é a que eu mais vejo o pessoal recomendando. Deixa aqui a indicação, quem puder, quem quiser conhecer essa história maravilhosa, é a edição da Zahar. E também tem a questão, agora eu vou falar um pouquinho do filme. O filme é o que eu vou falar, é a adaptação de 2011, foi no que eu assisti. Vamos começar que eu gosto muito do elenco. Não era bem como eu imaginava. Primeiro que eu não imaginei ninguém loiro no livro inteiro. Todo mundo do livro tinha cabelo castanho escuro na minha cabeça. Então foi um pouco estranho ver toda essa galera loira aí. O filme é relativamente diferente do livro em alguns pontos. Ele tira muito desse lado sobrenatural, esse lado fantasioso. Então, a maioria das conveniências das cenas mais estranhas são tiradas, mas ele conta muito bem a história. É uma boa adaptação, guarda muito do que o livro traz, só que eu acho que ele é um pouco menos. É uma adaptação, não dá pra ser igual. No livro, algumas coisas são subentendidas. No filme, a gente já tem beijos, já é um pouco diferente até das adaptações que a gente tá acostumado, né? Que geralmente o casal nem pega na mão do outro. Então, ele consegue ser empolgante, ele traz muita da aventura, ele corta algumas coisas que era muita coincidência, sabe? Então, a maneira como ela encontra a família dela é cortada um pouco ali no filme, mas é uma adaptação muito boa, eu deixo de verdade de recomendação aqui.
Mas aqui um pouco de Jane Eyre, seja o livro, seja as adaptações, e eu quero assistir outras, então se alguém souber de alguma aí, deixa a recomendação. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, né, numa resenha, você deve ter gostado, eu convido você a se inscrever e a dar like nesse vídeo, que me ajuda muito. Então é isso, até o próximo, leia livros e love yourself!